Os anos de 1960 ficaram conhecidos pelos excessos, pela luta pela liberdade dos jovens e pela certeza de que era possível mudar o mundo. Fatos como a minissaia, o anticoncepcional, o rock and roll, a contracultura, Martin Luther King e a luta pela igualdade de direitos ditavam o clima mundial no início da década. Enquanto isso, no Brasil, tínhamos a Jovem Guarda, a Tropicália. Em 1960, Brasília foi a nova capital. Em 62, o Brasil foi bicampeão mundial da Copa do Mundo. Também em 62, a regulamentação da psicologia no Brasil, pelo Conselho de Psicologia. Período da repressão. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. A criação da Universidade de Brasília, com modelo inovador de docência e pesquisa, incomodou ainda mais os setores conservadores da inteligência brasileira. O exercício da psicologia nesse período era direcionado à área clínica, pois era visto como uma prática elitizada do estudo. Em 13 de dezembro de 1968, iniciava o ano de chumbo da ditadura. Amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Milhares de pessoas foram presas, torturadas e mortas. As condições impostas pela ditadura militar criaram problemas para o desenvolvimento da profissão. A disciplina Psicologia foi retirada da grade curricular do então segundo grau, através da Lei 5.692/71. Em 1968, ocorreu a reforma universitária que propiciou a proliferação das faculdades privadas. Na década de 1970, alguns psicólogos apoiavam a ditadura, encobrindo ou justificando a violência cometida pelo Estado. O teste de Rorschach foi utilizado para pesquisas de perfis psicológicos terroristas, denominação dada pelo Exército em 1969. Ao mesmo tempo que alguns psicólogos apoiavam a ditadura, boa parte dos profissionais lutavam na oposição ao regime. Em 1971, o governo instituiu a reforma do ensino médio. Em uma alteração radical, o segundo grau passou a ter como privilégio principal a profissionalização. Em curto prazo, as escolas públicas e privadas deveriam se tornar profissionalizantes. No ano de 1971, foi criado o Conselho Federal de Psicologia. Foi o período mais cruel da ditadura. 19 de dezembro de 1973. Terceiro Encontro Nacional de Psicologia, onde foi decidido criar um Conselho de Psicologia para cada região, de acordo com a demanda. Sendo assim, por meio do voto declarado, foi constituído o primeiro Conselho Federal de Psicologia. 27 de agosto de 1974, Dia Nacional do Psicólogo. Neste momento, a classe dos psicólogos contava com 895 profissionais atuando nas mais diversas áreas. 1º de julho de 1974,
foi aceita a definição de psicólogo pela Organização Internacional do Trabalho, através da Resolução 4 do Primeiro Conselho Federal, 2 de fevereiro de 1975. Foi aprovado o Código de Ética dos Psicólogos do Brasil, visando a integridade moral do desempenho do profissional. Esta resolução foi aperfeiçoada por outro documento em 16 de outubro de 1976. 20 de novembro de 1976. Foi criada uma resolução para a Comissão Especial de Pesquisa do Exame Psicotécnico para Motorista, visando trazer uma solução justa e digna para os problemas vividos pelos psicólogos do Departamento de Trânsito do país. No mesmo dia, foi criada também a Resolução de número 18, que dispõe sobre a fiscalização e orientação profissional. Alguns aspectos dos anos 70 nos permitem compreender por que o projeto do novo compromisso social vai surgir nesse período. O fato de termos a ditadura militar e a perseguição aos intelectuais, a toda a esquerda, deve ser levado em conta. Há um caldo importante de movimentos sociais. O fortalecimento dos sindicatos, as grandes greves das décadas de 70, 80, o surgimento de lideranças políticas, e essa movimentação à esquerda propicia o surgimento nos cursos de psicologia. Surgimento de pensamentos críticos, principalmente de questionamentos sobre de que lado estavam os psicólogos, começando a surgir o desenho de uma nova profissão, mais crítica, baseada também em preceitos marxistas. É fator importante a abertura das universidades para a camada média. A ditadura precisava do apoio das camadas médias para se sustentar, e nesses anos que muitos cursos vão surgir. São Paulo passa a ter um grande número de cursos que colocam no mercado um número enorme de profissionais. Na época, eram aproximadamente 5.000 psicólogos no Brasil. Na década seguinte, subiu para 30.000 psicólogos inscritos no CRP. Esse crescimento é motivado pelo ingresso da camada popular nas universidades. Chega-se aos anos 70 com esses fatores: a ditadura, o movimento social, a classe média na universidade. Isso vai trazer para a universidade e para a organização da categoria profissional, dos sindicatos, do próprio conselho, questionamentos sobre que profissão temos. Era muito comum, naquela época, encontrar semanas de psicologia que tinham como questões: que psicologia queremos, que psicólogos queremos ser. Isso vai se fortalecer enormemente nos anos 80, quando acontecem duas coisas importantes: a entrada dos psicólogos na saúde mental, encontrando ali o movimento sanitarista já organizado e avançando a passos largos, e o surgimento, a partir das universidades, da psicologia comunitária, que nasce nos estágios e experiências dos alunos. A psicologia na saúde mental, dentro do serviço público, vai se distinguir completamente da saúde que se fazia nas clínicas psicológicas particulares. A psicologia comunitária começou nas universidades e se espalhou para a profissão, propiciando o desenvolvimento de um novo projeto para a profissão: o projeto do compromisso social. São os psicólogos trabalhando nas favelas, nas comunidades e associações de bairro, nas creches, junto com as mães no movimento e nas entidades diversas. Outros fazem. A psicologia é um bem social e todos devem ter acesso a ela. Mas há uma divisão entre aqueles que acham que essa ampliação significa apenas utilizar os recursos existentes com a nova clientela, e aqueles que acham que é preciso construir uma nova psicologia adequada às necessidades das pessoas. E seguimos na reflexão de que
há muita coisa escondida por detrás de nossos conceitos, porque ainda não fomos capazes de dar visibilidade, de enxergar com clareza que em nossos conceitos, em nossas técnicas, está embutido um padrão de branco, masculino, europeu, e que nas nossas teorias de desenvolvimento ainda estamos presos a conceitos e construções que têm como modelo crianças americanas ou suíças. Ainda não vemos problemas nisso, porque não se evidenciou a questão no campo da psicologia. Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas.